Bom dia, os queridos e amados. Depois de muito tempo, eu venho aqui através do celular trazer uma palavra de Deus para os amados irmãos. E eu quero dizer aos amados irmãos que eu estou preocupado com o andamento da carruagem que está indo em direção contrária. Agora nós temos aí um novo ministro da Saúde, o outro que estava comprando de governo para a epidemia foi tirado do governo, foi mandado embora. E agora o que nós temos que fazer é orar a Deus, orar ao Senhor. Qual vai ser o alinhamento desta nação depois dessa mudança de ministro? Muitos estão falando que voltar às nossas atividades é a solução. Você acha que é a solução? Você, Miguel Lopes, que tem problemas crônicos, irmã Rosiné Correia, todos vocês que estão me assistindo, você que tem diabetes, você que tem problema de pressão alta, você que tem problema do pulmão. Eu estou olhando aqui na rua, a cidade de Betim aqui, o nosso prefeito, ele decretou que uma lei que a partir de hoje, quem tiver sem máscara no meio da rua será preso. E será multado em R$ 80. Ontem o nosso presidente já chegou falando que o país não tem condições de dar assistência social financeira para todos durante muito tempo. A economia acaba quebrando. Agora, será que a gente que serve a Deus, a gente não tinha já um pano de fundo, um plano, para que a gente preparasse para esse momento? Sabe por que a gente está nesse desespero tremendo? É inconcebível quando uma pessoa chega aqui no Face, ela chega aqui no ar e ela fala assim: estou ficando muito ansioso em ficar dentro de casa. Estou entrando em depressão em estar dentro de casa. Gente, o melhor lugar para você viver é dentro da sua casa. Nas ruas de nosso país, nós não temos segurança, nunca tivemos. As pessoas estão achando ruim por quê? Porque toda a vida as pessoas acostumaram a vadiar. As pessoas acostumaram a ficar na rua, né? As pessoas toda a vida, elas acostumaram, irmã Zaninha, a ir no shopping gastar muito dinheiro. É por isso que nós temos 60 milhões de brasileiros que estão com o nome no SPC. Porque o brasileiro é um indivíduo que ele gosta de vadiar, ele gosta de divertir. Nesses últimos anos, desses últimos 20 anos para cá, o mundo tem entrado dentro da igreja por completo, é por causa disso. Porque o mundo nos dá divertimento. O mundo nos dá passatempo. O mundo nos dá alegria, não dá? Então você vê que hoje em dia os nossos cultos estavam começando às 18 horas. Tinha igreja que estava começando cultos às 17h30. Em pleno calor do dia. O sol ainda estava alto lá no céu, no horizonte, no horário de verão.
Você sabe que no verão o sol ele demora em cobrir a noite, ela só começa às 19 horas. E os pastores estavam começando os cultos às 17h30, tirando você do seio da tua família para levar você, Maria Lúcia, para a igreja, para levar você para levar você para assistir um culto naquele calorão tremendo dentro da igreja. E o culto acabava às 19 horas. Aí, em vez do povo retornar para casa, eles iam para o shopping, para comer, para beber, para se divertirem. Prestavam um culto de 1h30 para Deus, ou 1 hora só, como é o caso da igreja cristã Maranata, que só presta a Deus um culto de 40 minutos. Isso é uma afronta aos olhos de Deus. Durante o seu dia de 24 horas, irmãos, você só tira 40 minutos para celebrar a Deus? Agora eu estou vendo aqui esta história aqui do pessoal falando que não dá para ficar em casa. Eu estou me sentindo sufocado dentro da minha casa. Eu não aguento ficar dentro daqui todo dia aqui neste lugar. Você imagina os prisioneiros, aqueles que estão dentro das prisões, aqueles que estão presos, que não podem sair para lugar nenhum dentro de uma cela, com mais 20, 15, 10 prisioneiros dentro de uma cela 3x4? Você nunca visitou as prisões para você ver o estado que esses presos vivem? Você já pensou se esses presos entrassem em ansiedade, em depressão porque estão presos, porque cometeram um delito? Agora você está em confinamento, em isolamento dentro da sua casa. Você pode sair daí, você pode ir para o quintal, igual aqui na minha casa, eu tenho um quintal aqui, eu tenho taioba, eu tenho pitanga, eu tenho pé de limão, eu tenho pé de acerola, né? Eu tenho muitas plantas aqui no meu quintal. Eu vou lá, eu faço a minha horta, eu jogo água nas minhas plantas. Eu volto aqui, eu leio a Bíblia e eu oro. Preparo uma live para pregar para vocês à noite. Daqui a pouco eu vou iniciar o almoço. Então essa coisa que o cara está entrando em depressão, que o cara está entrando em ansiedade porque ele está em casa, isso é conversa fiada, gente. Isso é um absurdo. Sabe por que está acontecendo isso? Porque mexeram no seu estilo de vida. O evangelho é para mexer no teu estilo de vida. O seu estilo de vida que você tem. O seu estilo de vida, né? Você saía de manhã na sexta-feira, você ia para o salão de beleza para fazer sua unha, para fazer o seu cabelo, para fazer a tua limpeza de pele. Agora não, o seu estilo de vida foi tocado. Agora você tem que aprender a ficar em casa, a cuidar do teu cabelo em casa, a cuidar da tua unha em casa. Entendeu? Então, quando alguma coisa vem e quebra a nossa disciplina, quebra aquilo que a gente ama fazer, a gente se sente aborrecida. Agora você imagina Jesus Cristo quando foi tirado o direito dele de ir e de vir. Jesus foi tirado do seio da família dele. Jesus foi tirado lá do jardim do Getsemane, onde ele estava orando, buscando a Deus. Foi preso. Ele foi jogado dentro de uma cela, no isolamento total. E nem por isso Jesus entrou em ansiedade ou Jesus entrou em depressão. Ele apanhava, levava burdoada, batiam nele com uma cana. E mesmo assim, quando Jesus chegou diante de Pilatos, ele falava: eu sou o rei, eu sou de cima, eu nasci para governar. Então estamos vivendo essa... Está tudo trocado no Brasil, está tudo errado. Então, é por isso que o governo não sabe o que vai fazer, porque o povo brasileiro é um povo que não tem costume de ficar em casa. Eles não têm esse costume de ficar no meio da rua. Sadir Sampaio. O povo brasileiro é um povo que está acostumado
a ir, a vir, a fazer as coisas que ele gosta de fazer. E 80% das coisas que o povo brasileiro faz é pecado. Ontem eu estava vendo o programa do Datena, Brasil Urgente, e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou 3 vezes. Em fevereiro ele falou, em janeiro ele falou, em fevereiro ele falou, em março ele falou. E o Mandetta, o ex-ministro da Saúde, não tomou providência, não teve visão para o problema. Faltando 5 dias para o carnaval, 5 ou 10 dias para o carnaval, o Datena estava falando aqui no Brasil Urgente assim: não deixem o carnaval correr. O Marcos Pedras, ele mora no Rio de Janeiro. Ele mora no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a porta para a entrada do coronavírus no Brasil. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi a entrada desse demônio do inferno para ter chegado no Brasil. Se eles tivessem cancelado o carnaval, falando, não vai ter carnaval. Você sabe quantos milhões de pessoas que vieram no carnaval do Rio de Janeiro, do estado da Bahia, São Paulo? Mais de 10 milhões de turistas invadiram o nosso país. Americanos, europeus, portugueses, italianos, holandeses, franceses. Aonde a epidemia está matando milhões, chineses. Veio turista para o carnaval no Brasil, do mundo inteiro. E para onde que eles vão? Nós vamos para Salvador, na Bahia. Nós vamos para o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Então é onde o Marcos Pedras mora, Rio dos Goitacazes. Tinha até uma agenda agendada para Campos dos Goitacazes, ela foi cancelada. Eu não posso sair para o Rio de Janeiro pregar o Evangelho. Então, igual o Datena falou, se eles tivessem segurado o carnaval, tinha somente 3 casos de coronavírus no Brasil antes do carnaval iniciar. Só 3. Aí, com o aval do ministro da Saúde, com o ex-ministro da Saúde Mandetta, o carnaval foi liberado. Porque a cidade vai perder dinheiro, porque os hotéis vão perder dinheiro, porque as pousadas vão perder dinheiro, o governo vai perder dinheiro, o Rio não pode perder dinheiro, o turismo é a alavanca da economia carioca, o turismo é a alavanca da economia paulista, baiana, está aí, a alavanca. Vocês já gastaram 600 bilhões de reais só para cuidar dos pobres, das viúvas, dos velhos, dos necessitados. Dando essa mixaria de 600 reais para tampar a nossa boca. O que um brasileiro faz com 600 reais no bolso? Teve uma irmã aqui que me socorreu, aqui do Facebook, uma irmã. Ela me socorreu, minha irmã. Eu não vou falar o nome dela aqui. Ela me socorreu. Se ela não tivesse me socorrido, eu estava numa canoa furada. Essa irmã me socorreu. Uma outra também me mandou uma oferta para poder me socorrer. Uma outra lá do Maranhão. Viu a minha história de vida no YouTube e me socorreu. Porque o governo disse que eu não tenho direito aos 600 reais, a fortuna que estão dando. Por quê? Porque toda a vida eu trabalhei de carteira assinada. Como eu tenho 60 anos, e eu tenho problema de colesterol alto, a glicose minha está em 140 mil, eles falaram comigo, você agora é diabético, você tem que ficar em casa. 130 mil a minha glicose.
já baixou. E por isso eu estou afastado da empresa. Então, graças a essas irmãs que me socorreu, eu não estou passando fome. Deus usou esses vasos para poder me socorrer. E nisso tudo, calma, meu negão. O meu cachorro está aqui do lado. Olha lá, vocês estão vendo? Ele não para de latir. Liberaram o carnaval. E com o carnaval veio o quê? Alô? Alô? Eu estou te ouvindo. O que, que você está querendo? Oi? Espera um pouquinho. Oi? Oi? Tem gente ligando para mim. É sempre assim. Aí fizeram o carnaval. E com o carnaval trouxeram esse demônio chamado Covid-19. Veio junto com eles. Foi o americano que trouxe. Foi o alemão que trouxe. Foi o italiano que trouxe. Foi o francês que trouxe. Foi o inglês que trouxe. E a porta de entrada foi o Rio de Janeiro, foi o estado da Bahia e foi São Paulo. Que é o centro, que é o monopólio do país, essas três capitais. Aonde o pecado cresce mais é no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. São Paulo, Rio de Janeiro adoram a Iemanjá. Na praia de Copacabana, dia 1º, fizeram oferenda à deusa das águas, Iemanjá. Por que vocês do Rio de Janeiro aí, que estão me ouvindo, por que vocês não vão agora oferecer oferenda a Iemanjá? Até a praia de vocês aí tá bloqueada. Foram oferecer oferenda a Iemanjá, ela mandou o Covid-19. Lá da Bahia, o Senhor do Bonfim. Gente, esta nação precisa voltar para Deus. E vocês viram o que fizeram com Jesus no carnaval? O Marcos Pedra está falando aqui, o desrespeito com Deus por parte de algumas escolas de samba. Desrespeito a Deus. Dezenas de pessoas que faziam parte dessa escola de samba que desrespeitou Jesus já morreram. Ou estão incubados lá nas CTIs, lá dos hospitais. Porque você não pode mexer na coisa sagrada e ficar impune. Você não pode tocar a mão na arca, meu amigo. Você não pode tocar na arca, porque a arca simboliza a glória de Deus, a presença de Deus. E você tocou na arca da aliança, você tocou na glória de Deus, e a glória de Deus é o seu filho chamado Jesus Cristo. Tudo liberado pelo ex-ministro. Está entendendo? Quando houve aquela votação no Congresso para congelar ajuda financeira ao Sistema Único de Saúde, o Mandetta foi um que votou contra, que votou a favor do congelamento por 20 anos de verbas para o Sistema Único de Saúde. Ele votou a favor do congelamento. Agora hoje está aí o SUS sem dinheiro, está todo quebrado. O próprio presidente falando hoje que o país não tem condições de ficar socorrendo gente que não tem ocupação. Não tem, amados. Pessoas que vivem vendendo bala, vendendo maçã, vendendo mexerica, gente que vive vendendo roupa no meio da rua, gente que trabalha como forma de camelodromo. A maioria dessas pessoas nunca contribuíram com o INSS. A maioria nem CPF tem. Você viu as filas aí pelo Brasil inteiro, as pessoas no Brasil, as pessoas não preocupam com nada. Deixam tudo para a última hora. Como que pode, gente, milhões, mais de 3 milhões de pessoas no país não ter CPF? Gente que está com filho com 15 anos, 16 anos, a filha com 18 anos não tem CPF ainda. Para receber o auxílio do governo tem que ter o CPF.
Porque sem CPF você não é um indivíduo brasileiro, você nem agente é. Porque a única coisa que demonstra que você está vivo, que você precisa de alguma coisa que conta o seu histórico de vida, é o seu CPF. Não tem uma identidade. Agora eu pergunto para vocês, o seu pastor está se identificando com você nessas épocas de dias penosos? Quantas vezes que o seu pastor ligou para a tua casa durante esse tempo de isolamento? Eu falo com aqueles que estão em casa. Aqueles que têm 60 anos acima. Quantas vezes, ele não pode te visitar porque está proibido por lei, mas quantas vezes o seu pastor ligou para você? Seja honesto comigo. Quantas vezes ele ligou perguntando, como é que você está, irmão Marco? Como é que você está, irmão Célio José? Como é que você está passando? Precisa de alguma coisa na sua casa? Gente, o Marco Pedra está falando aqui, a minha querida cidade, a saúde não existe, só não vai para a UTI por falta de vaga. Então, é por isso que o ex-ministro estava pedindo isolamento, porque o SUS não suporta tanta gente. Existe paciente que leva 25 dias para recuperar do Covid-19, do Covid-19. 20 dias. Você já pensou um leito sendo ocupado ali dentro da CTI durante 20 dias, enquanto uma fila grande de contaminados precisando entrar dentro do hospital para ter tratamento? Você já pensou se o nosso país tivesse Jesus Cristo operando com poder e graça? Você já pensou se as nossas igrejas no Brasil fossem igual a igreja de Atos? Você já pensou se as nossas igrejas no Brasil fossem como a igreja de Atos, que tinha Pedro, Paulo, Tiago, João, André, Estevão, Filipe, Barnabé, João Marcos, Lucas? Você já pensou? Você já pensou se as nossas igrejas tivessem essas figuras que eu te falei? O Brasil está desse jeito, as filas estão grandes, gente contaminada, gente morrendo, porque nós não temos uma igreja forte. O coração do país não é o governo. Fala do senhor Maurício. O coração do país não é a sociedade. O coração de um país, o coração de uma nação não é o seu Senado, o seu presidente. Tira isso da sua cabeça. O coração, a pulsação de um país é a igreja que contém naquele país. É a igreja que está dentro daquele país, que é o relógio do país, que é o coração que bate no peito do país. É a igreja que ela possui. São seus líderes que falam de Deus. São seus líderes que falam de Jesus. Se nós temos uma igreja forte, olha bem, estou falando pelo Espírito Santo, se nós temos uma igreja forte, era só chamar Pedro. Vamos chamar João. A igreja de Atos, a Bíblia fala que eles tinham qualidades que nós não temos. A igreja de Atos não tinha político, você sabia? A igreja de Atos não tinha nenhum cidadão romano. A igreja de Atos não tinha nenhum deputado romano. Nenhum governador romano tinha na igreja de Atos. A igreja de Atos só tinha um centurião chamado Cornélio, que começou a fazer parte da igreja quando ele recebeu a visita de um anjo falando com ele: olha, eu vim por causa das tuas orações e das suas obras. E o anjo disse a Cornélio: manda homens buscar Pedro, que mora à rua direita. Manda buscar Pedro em Jope. O anjo não mandou Cornélio buscar o senador de Roma. O anjo não mandou Pedro mandar buscar, Cornélio mandar buscar
alguém ali da política romana, da Grécia. Não, ele falou, busquem Pedro. Porque Pedro era aquele que morava mais perto de Cornélio. Se João morasse mais perto de Cornélio, Deus teria mandado chamar João. Então Deus é que está provando que Deus trabalha através de homens e mulheres. Aquele anjo poderia ter falado do evangelho para Cornélio, mas ele não falou. E eu vou falar de Cornélio hoje à noite. Uma chamada, uma oração ouvida, uma conversão. E a chamada de um homem de Deus. Gente, eu vou dizer para vocês aqui. Qual é o homem que Deus está chamando hoje para a casa de Cornélio? Qual é o homem que Deus está chamando hoje para a casa do Cornélio, chamado do Escardo? Para a casa do centurião, chamado Gislaine? Qual é o homem que Deus está chamando? Tem algum homem no Brasil que Deus possa chamar? Que o anjo possa chamar? Hã? Esta é a diferença da igreja de Atos para a igreja de hoje. Aponta para mim aí, ué. Qual é o homem que o anjo vai mandar o centurião chamar? Cadê eles? Estão todos no isolamento. Estão todos no isolamento. Estão com medo. Medrosos. Estou escondidinho. Não aparece mais na TV, não aparece mais no YouTube, né? Não aparece mais nenhuma live aqui no Facebook. A igreja é a pulsação deste país. O coração deste país é a igreja. E a nossa igreja tem fracassado durante anos e anos e anos na pregação do Evangelho. Nossa igreja tem sido materialista. Nossa igreja tem pregado somente prosperidade. Nossa igreja tem guardado ouro e prata na conta bancária do banco. E agora que é preciso abrir o cofre, ela não abre. Até a Xuxa, que muitos da gente que é crente aqui chamava ela de filha do demônio, ela doou R$1 milhão para a causa do Covid-19. Cantores incrédulos aí do mundanos, que são chamados de maconheiros, doaram R$2 milhões. Eu não vou ficar citando o nome aqui. Mas nesta lista de doadores para o Covid-19, para combater essa doença, não tem nenhuma igreja no hall. Não tem nenhuma mega igreja falando, igreja fulano de tal contribuiu com X. Não tem. Sabe por quê? Porque os caras são lobo. Os caras são gananciosos, lobos gulosos. Paulo falou sobre eles, tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmo. Homens amantes de si mesmo. Presunçosos, avarentos, arrogantes. Igual eu vi um aí na televisão. Chegou um indivíduo questionando o modo dele de pregar o evangelho, de extorquir o evangelho. Ele falou assim, ó, se eu sou falso profeta, eu vou te amaldiçoar. Você nunca mais vai andar, você vai ficar em cima de uma cadeira de roda. Olha como que o indivíduo falou. E você vê outra aí que usa um chapéu jogando maldição também nas pessoas. Em vez deles contribuírem com ajuda, com SUS, estão deixando tudo para o governo. E quando o governo falar, não tem mais dinheiro, acabou. E aí? Aonde que vocês vão conseguir dinheiro?
Os seus fiéis não vão ter dinheiro para poder dizimar e ofertar. E o nosso presidente já falou ontem, o governo não tem condições de ficar cuidando deste povo todo aí. Por mais de 3 meses, não. Nós vamos quebrar a economia. E aí? Para quem você vai pedir ajuda? Eu falo com vocês que estão aí com esses programas na televisão que nunca fizeram porcaria nenhuma para Deus. Fica usando o nome de Jesus só para tirar caroço. Você usar o nome de Jesus, a ferramenta chamada Jesus, só para tirar caroço, meu irmão, para tirar dor de braço, para tirar dor de cabeça, isso o SUS faz. Uma dipirona faz isso. Uma aspirina tira o efeito da gripe. Você usa o teu culto, a tua igreja, só para os crentes falar, eu estava com dor no braço, depois da oração fiquei curado. Não. Eu sei que Jesus faz pequenos milagres. Mas eu nunca vi Jesus fazendo um pequeno milagre na palavra. Ele operou mais de 50 milagres, e só milagre grande. Agora estão usando o nome de Jesus para vender assinaturas de TV a cabo. Usando o nome de Jesus para vender livros, vender Bíblia, vender DVD, vender xarope, vender tanta coisa, gente. Nós temos uma ferramenta poderosa na nossa mão que se chama Evangelho. A igreja de Atos sabia usar isso. Você chegava em Atos, você começa a ler Atos dos Apóstolos, Jesus fala assim, fiquem em Jerusalém, que eu vou mandar o equipamento para vocês. Eu vou mandar o equipamento, eu vou mandar o equipamento para vocês. E eu digo, olha aqui, gente, eu digo para vocês, hoje a igreja atual no Brasil não tem equipamento espiritual para vencer isso aí, não. Estamos sem equipamento. O que nós temos visto nesses últimos dias no Brasil, esses últimos anos para cá, é igreja centrada no humanismo secular. Igrejas, irmãos, com luzes coloridas em cima dos seus púlpitos. Igrejas que têm em cima do altar uma prancha de surf. Gente, eu nunca vi um negócio desse. Igrejas com o nome de bola de neve. É bola de neve mesmo. Porque o problema só vai rolando, rolando e se torna uma grande bola de neve. Igreja surfista. Um grupo de jovens em cima do altar, cheio de luzes coloridas, vermelha, amarela, azul, branca, cor-de-rosa. Você não sabe se é uma boate, se é uma igreja. É um absurdo um negócio desse. E nós ainda queremos aqui dizer que nós somos representantes de Jesus Cristo. Que Jesus é esse que você está servindo? O seu Jesus parece mais uma árvore de Natal. Que Jesus é esse, amados irmãos? É o caso da Gislaine que está falando aqui, ó, um homem alugando um terno, porque o terno diz que tinha muita unção. Que absurdo, irmãos! Aonde que nós vamos parar com um negócio desse? Alugar terno com unção? Essa camisa aqui, ó, eu fiz mais de 40 lives com ela. Porque eu tenho 6 ou 8 camisas, tudo igual a essa aqui. Unção, roupa. Gente, o problema é que a nossa igreja deixou de ser igreja há muito tempo. Infelizmente, a nossa igreja deixou de ser igreja há muito tempo. Como que pode um pastor do Brasil, gente, em plena época de carnaval, soltar o bloco na rua? Por que ele vai soltar o bloco da rua da igreja dele só em época de carnaval? Por que ele não manda a igreja agora para a rua? Por quê? Coloca máscara, vai pregar o evangelho. Aí. Agora, na época do carnaval, um cara famoso do Rio de Janeiro pegou a tua igreja, vestiu a tua igreja de adereço do carnaval,
pintou o rosto, colocou faixas na cabeça, dizendo, sou o carnavalesco de Jesus Cristo, e saiu no meio da rua, se misturou no meio dos incrédulos, dos profanos, dançando para Baal, e o cara com a igreja toda, fazendo broco na rua, cantando samba, pronunciando o nome de Jesus no ritmo de samba, de pagode, de funk. Gente, que igreja é essa? Me responda. Igual a nossa irmã está falando aqui, gente, a Tânia Maria Carvalho, igrejas pintadas com a cor preta. O negro na Bíblia simboliza a escuridão. O negro na Bíblia simboliza trevas, escuridão, morte, tumbas, cemitério, caixões, doenças. O mundo está negro. Gente de Deus. Eu digo uma coisa que o irmão Luiz, eu até posso entrar nesta frase que o irmão está falando, em certo sentido sim, mas se a igreja não mudar, Deus não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque Deus trabalha através de você e de mim. Nós precisamos ter uma mudança de atitude, precisamos ter uma mudança de comportamento, precisamos ter uma visão diferente, precisamos pregar o evangelho diferente, precisamos mudar as nossas atitudes, precisamos buscar a santidade que pertence a Deus. Busquemos um pouco, pelo menos 5% da santidade de Deus e vamos mudar a situação do Brasil. Deus só muda uma situação quando o seu povo muda uma situação. Isso é bíblico. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Isso é bíblico. Deus fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É uma igreja que não humilha. É uma igreja que não humilha. É uma igreja que é autossuficiente. As nossas igrejas estão tão humanistas que tudo hoje é o homem. Estava vendo ontem um programa na Rede Super, estava discutindo se deveria cortar cabelo, se não deveria cortar cabelo. Se deveria pintar o cabelo de roxo, de amarelo, vermelho, como muitas irmãs estão fazendo. Sabe o que um dos pastores falou? Antes dos jovens fazerem alguma coisa, fale com seu pastor. Não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia fala que o pastor não tem a palavra final. O seu pastor não vai decidir se você vai pintar o cabelo, se você deixar de pintar o cabelo, não. Você tem que olhar a Bíblia, você tem que pesquisar a palavra de Deus. Você tem que ir na palavra, na raiz da palavra. A Bíblia manda você pintar cabelo? A Bíblia manda você fazer tatuagem? A Bíblia manda você colocar brinco na língua, no umbigo? O que o seu pastor vai decidir? Então, se o seu pastor autorizar você a tatuar o corpo, você vai tatuar todo porque o pastor falou, pode tatuar? Jovem, você não pode fazer isso. O seu pastor não é dono da tua vida, nem é dono da tua salvação, não. Por isso que a Bíblia chama esses caras de guias cegos e loucos, mandando o rebanho todo para o inferno. Gente... Então, se eu quero conhecer uma opinião, eu sou um jovem, eu quero tatuar aqui o nome de Jesus na testa. Eu vou falar com o meu pastor? Eu vou ler a Bíblia. A Bíblia aprova? A Bíblia fala se pode ou não pode? Porque o meu pastor pode dizer, não, irmão, tem que ter equilíbrio. Tatua somente a tatuagem pequenininha no teu braço, é pecado. Não marqueis os vossos corpos. Isso é bíblico. Então, nem tudo que o seu pastor fala é verdade. Se o seu pastor está dentro da tua casa, está na igreja, pregando heresia no púlpito, levante no meio da igreja e fale com ele, pastor, heresia. O senhor não pode pregar isso aqui. Eu concordo com aquela palavra que a irmã Tânia está falando aqui, mas eu estou com pouca bateria. Se não houver mudanças, arrependimento, não adiantará um dia de jejum dos pastores. O que vai fazer um dia de jejum para a nação? Se vocês não soltam as ataduras?
Se vocês não ajudam o pobre, não socorrem a órfão, não socorrem a viúva. Ontem eu li aqui sobre isso, sobre Dorcas. Vocês assistiram a mensagem? Nenhum pastor assiste a minha mensagem. Eu nunca vi um pastor entrar na minha live e ficar até o final delas. Porque eles não têm tutano de boi. Tem um certo pastor na televisão, se é que eu posso chamá-lo de pastor. Ele seca o suor do rosto, eu já vi isso. E dá para o povo enxugar o suor dele, aquele suor fedido. Fedido. Cheio de bactérias. Agora estamos vendo aí, ó, o Brasil está morrendo. O Brasil está literalmente morrendo. O Brasil está morrendo. E o que nós vamos fazer pelo Brasil? Gente de Deus. É isso que o ex-ministro Mandetta falou. Eu não posso falar duas vozes ao mesmo tempo. A minha voz com a voz do presidente tem que estar unificada, coisa que a igreja não faz. A única coisa que o ex-ministro pediu foi unificação nas vozes. Foi isso que ele pediu, e nada mais. Eu vou pôr aqui o meu carregador para carregar aqui, irmãos. Às vezes a imagem vai ficar meia doida aí. Eu quero falar mais um pouquinho com os irmãos, que tem muita gente assistindo. Minha esposa foi ali comprar uma verdura. Amém. Agora, deixa eu fechar aqui um pouco a imagem. Aí não vou ficar sem bateria. Pronto. O que nós estamos vendo hoje é isso aí. A única coisa que o ministro da Saúde pediu foi: eu quero unificação. Eu não posso falar uma coisa e o presidente falar outra. Deus tem falado com a igreja nesses últimos 10 anos. Se ele está falando, né? Porque o homem não deixa Deus falar mais. Ele fala em nome de Deus, mas Deus não fala. Ele não fala. Ele abre a Bíblia e ele vai torcendo o Evangelho, ele vai torcendo e fala de acordo com aquilo que ele acha que está certo. O ministro, ele falou assim: eu quero unificação nas vozes. Quando ele falou naquele Fantástico ali, no domingo no Fantástico, o ministro deu uma entrevista de 12 minutos, ele falou: eu quero unificação de vozes. A Bíblia é a voz de Deus, a palavra de Deus é a voz de Deus. Ele fala uma coisa e o seu pastor fala outra. Qual voz você vai ouvir? A do seu pastor ou a voz de Deus? Né? Se o pastor mandar você andar de joelho, o dia todo você vai andar de joelho? Se o seu pastor mandar você subir para o monte uma semana inteira, você vai subir para o monte? Vai ler a Bíblia. Hã? Nós temos que aprender, amados, a ler a palavra de Deus. Temos que aprender a fazer isso. Nós não somos um bando de débeis mentais que nós não conhecemos nada da palavra de Deus. Aonde na Bíblia manda você subir em monte? Jesus mandou? Ele mandou? O que ele fala? Os verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Falei com você, senhora, que ele fala. Estou trazendo a Lezinha no celular, viu, velho?
Nós precisamos unificar a nossa voz com a voz de Deus. Se não tiver unificação, não adianta, tudo vai para o brejo. Tudo vai para o brejo. Tudo vai para o brejo. Nós temos que unificar a nossa voz na mesma direção que a voz de Deus. Só assim Deus vai ouvir o nosso clamor. Eu digo com o coração triste, a igreja não tem falado a voz de Deus. O nosso coração não tem batido de acordo com o bater do coração de Deus. É uma pena. Se você vai na igreja de Atos e você lê o livro de Atos todo, eu sei que muitos de vocês nunca leram o livro de Atos. Porque se a igreja ler o livro de Atos, ela age de modo diferente. A Bíblia fala que eles tinham tudo em comum. Eles tinham o mesmo coração, o mesmo sentimento. Eles amavam uns aos outros. E eles tinham também a mesma mensagem. A mensagem que Pedro pregava era a mesma que João pregava. A mensagem que João pregava era a mesma que Tiago pregava. A mensagem que Tiago pregava era a mesma que João Marcos pregava. A mensagem que João Marcos pregava era a mesma que Estevão pregava. E ele foi morto por causa disso. Jesus é uma mensagem que ofende as pessoas. Jesus é uma mensagem que ofende muitos pregadores e muitos pastores. Jesus é uma mensagem que ofende. Porque por isso muita gente não gosta de pregar Jesus Cristo. E eu tenho pregado Jesus há anos. Desde quando eu me conheço como gente, fui convertido. Quando eu me converti, eu prego Jesus. Então, amados, quero deixar essa palavrinha com vocês hoje aqui de manhã, porque eu vou ajudar minha esposa a fazer almoço. Se a gente tiver 10% daquilo que a igreja de Atos tinha, a gente pode salvar esse Brasil. Gente, a maior constituição é a Bíblia. Nosso irmão Marcos está falando aqui. Comprei, ó, porque tá acabando, né? Comprei por 2 meses só. Porque... É maravilhoso. Você vai cozinhar aqui? Você comprou a cebola, comprou o queijo, comprou tudo que a gente pediu. Comprou, né? Comprei. Porque isso aqui é uma Alface. informação. Ele tinha... Alface, couve, a cara. Ele tinha que fervendo aqui já. tratar primeiro para inflamação. Então, meus amados, eles pregavam uma mensagem. A mensagem era Jesus. Paulo, ele falava mais de 8 vezes, na estrada de Damasco, eu tive um encontro com ele. Eu encontrei este homem chamado Jesus. Direto Paulo falava. Ele falou diante César, falou diante Félix, falou em Roma, falou na Tessalônica, falou em Filipos. Eu tive um encontro com ele na estrada de Damasco. Marcos Pedra, hoje eu vou começar mais cedo a live. Eu vou começar às 17 horas. Amém? Às 17 horas eu estou entrando no ar hoje. Meu Deus. E a igreja cresceu. A igreja enfrentou a arena cheia de leões e onça. Eles usavam até mesmo elefante para esmagar os irmãos. Quando não tinha leões para comer os irmãos,
tinha pedra. Era na base da pedrada que matava eles. E eles morriam falando uma mensagem: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus assentado à direita na glória. Eles não abriram mão de pregar esta mensagem. E hoje você vê a igreja abrindo mão de pregar esta mensagem, que é a única que funciona. Jesus. Olha, você observa que na ressurreição de Dorcas, Pedro não precisou nem usar o nome de Jesus. Não. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia Pedro. E Pedro conhecia Jesus. Pergunta para seu pastor: o senhor conhece Jesus, pastor? O senhor podia falar para mim de Jesus hoje, agora, aqui? Fala de Jesus para mim. O senhor conhece Jesus? Né? Explica para mim por que o céu abriu quando Jesus saiu do batismo. Vê se ele explica para você. Por que aquela voz veio e falou: eis meu filho amado, a ele eu tenho alegria? Por que falou aquilo, pastor? Pode ele pregar pelo menos uma mensagem de Jesus, um feijão com arroz. Mas se você falar com ele: o senhor fala para mim de Malaquias? Ele sabe tudo. Onde Malaquias nasceu? Qual a região que Malaquias profetizou? Mas ele nunca vai te falar dos sacerdotes que estavam no templo. Nunca vai te falar do cativeiro da Babilônia. Ele nunca vai te falar que o templo estava queimado, os muros de Jerusalém estavam destruídos. Ele só vai te falar sobre a restauração do altar. Ele vai te falar sobre o dízimo que é colocado ali. É o que ele interessa, só essa mensagem: dízimo, oferta e prosperidade. É um bando de lobos gulosos dentro da casa de Deus. Eu prego amor, gente. O Luiz Carlos sabe que eu sou um pastor muito amoroso, eu não gosto de falar essas coisas. Mas tem hora que o Espírito Santo fala com a gente. Fala, você precisa falar. Não deixe esta palavra de manhã com vocês aí. Amém? Em nome de Jesus. Se eu não entrar às 17 horas na live, eu entro às 19 horas. É 17 e 19, você tem que ficar ligado aí, que eu estou entrando no ar. Meu Deus. Nós precisamos orar pelo Brasil. Nós não podemos desistir desta nação. Não podemos aceitar a situação que está a Marcos Pedra. Deus criou a praia para nós. Deus criou os oceanos para nós. Deus criou tudo para nós. E não é uma epidemia que vai nos tirar esse direito de desfrutar as bênçãos que Deus deu para nós. Mas Deus está esperando um Pedro, um João, um Silas, um Paulo, um Tiago, um André. Pegar a rede, entrar no barco e pescar. É momento de mudanças, e as mudanças começam através de você e de mim. Como o irmão Luiz falou lá em cima no comentário. Deus vai mudar a situação, eu creio, mas a mudança começa de nós. Porque nós somos o agente número 1 que Deus colocou aqui, a igreja. Ele falou assim: vocês falarão, vocês vão fazer, vocês vão colocar as mãos dos enfermos, vocês vão orar, vocês vão expulsar demônio, vocês vão curar em meu nome. É nós que temos que fazer. Mas gente que não tem intimidade com Deus não consegue fazer nada. Nós temos que ter intimidade com Deus para fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Gente,
Um abraço para Maria Rodrigues de Foz do Iguaçu, que é a única amiga que eu tenho no Facebook agora é a Maria Rodrigues. Todos que eram meus amigos de Foz do Iguaçu me excluíram. O lugar que mais eu encontrei Judas foi lá, em Foz do Iguaçu. Nossa, meu Deus do céu. Judas. Há uma vergonha para a obra de Deus. Mas a Maria Rodrigues está comigo até hoje. Que Deus abençoe os irmãos e fiquem todos na paz do Senhor. Amém? Um grande abraço. E vamos voltar, hein? Pastor Abrão, de repente ele entra no ar.